Olá, 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 sejam todos aí muito bem-vindos à nossa aula nova, aula 007, ou aula 7 de processos seletivos. Então, a gente vai continuar com a pegada das aulas mais recentes. Então, na aula 5 a gente falou sobre LinkedIn, como montar um bom perfil no LinkedIn. Na última aula a gente falou sobre currículos, como montar um currículo legal para ser chamado justamente para as etapas seguintes de um processo seletivo. Então, se você ainda não viu as últimas aulas, você pode ver depois, tá? Não vai atrapalhar nessa daqui. Mas na aula de hoje, então, para a gente concluir com esse assunto de processo seletivo, seja para estágio, seja para emprego, seja para uma nova vaga de trabalho que você está querendo, seja para você mudar de área, seja para uma equipe da faculdade, para alguma empresa júnior, alguma coisa, independente do processo seletivo que você for prestar, vários pontos são incomuns, tá? E você vai encontrar aqui, tá? Então, novamente, né? Isso aqui não é só com base na minha experiência, é com base em conversas, em entrevistas que eu fiz também. Então, com um colega meu que trabalha na Embraer, colegas que trabalham assim no mercado financeiro, então várias áreas diferentes, né? Eu tenho uma mania aí de chamar para conversar, de entrevistar, e de entender os pontos em comuns que eles tinham, que deu certo, entender os pontos de vista de cada um também e a mentalidade. Então, além da gente ver de como se portar bem numa entrevista, de quais perguntas que aparecem em entrevista para você se preparar, ou em dinâmica de grupo, ou em desafios e provas você pode fazer numa parte de um processo seletivo, né? A gente vai ver também a parte de motivação e de mentalidade, que pode até parecer meio bobo, mas muitas vezes é o que vai fazer diferença, não só na sua aprovação no processo seletivo, mas de todo o processo, de você conseguir mandar bem, de você conseguir levar de uma forma que você não vai se estressar e que em última instância vai te fazer ser aprovado. Então, como sempre, a gente está aqui com um mapa mental, tá? Esse mapa mental vai ser disponibilizado para vocês junto com outros links de referência para ajudar. Então, junto com um PDF que você vai ter o conteúdo aqui da aula resumido para você ver depois, mas assista a aula, porque vários pontos que eu vou falar aqui talvez não fique claro só lendo, mas lendo depois do PDF você vai conseguir se relembrar. Então você vai ter o PDF, você vai ter esse mapa mental. Vai ter um vídeo também de exemplo de um page, então é uma parte que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Que vocês vão conseguir usar de referência também. E os links das outras aulas também vão estar aí embaixo. Tá, então a gente vai começar um pouquinho falando sobre a motivação, né? Nesse caso aqui é bem óbvio. Só vou ajustar a câmera aqui. Pronto. A motivação aqui nesse caso é bem óbvia. Então você quer, né, passar no processo seletivo que você deseja, tá? Então, essa é a motivação, é uma motivação bem óbvia, mas a parte de mentalidade é muito importante, tá? Então, o primeiro ponto, assim, é se você está com medo de participar em processo seletivo, se você acha que você não dá conta, se você acha que você não está preparado, provavelmente é um bom sinal de que está na hora de você participar de um processo seletivo, tá certo? Esse medo, ele é um bom sinal, é um sinal de que você vai levar o processo a sério, e é um sinal de que o esforço provavelmente vai valer a pena primeiro para você tirar esse medo. Então é importante você não idealizar empresas, porque imagina, tu fica vários anos, eu quero trabalhar nessa empresa específica. Aí tu fica vários anos, tu se especializa, tu faz um monte de coisa para trabalhar nessa empresa, aí chega lá e tu não gosta da experiência, entendeu? Ou então chega lá e você não passa nesse processo seletivo. O que significa que acabou, que já era? Não, né? Como a gente vai ver, você não pode se sentir desmotivado por não passar num processo seletivo, mas você tem que fazer tudo o que está no seu controle para você passar. E é para isso que essa aula de hoje aqui serve, ela serve para você passar, mas você não pode deixar uma possível reprovação. Não é exatamente uma reprovação, né? Às vezes é um problema de perfil do candidato, ou às vezes são poucas vagas mesmo, então você não pode deixar esse tipo de coisa te limitar, esse tipo de coisa te dá medo de seguir adiante, né? Você tentou um processo seletivo, às vezes por isso que tu tá vendo essa aula, tu tentou um processo seletivo e tu não passou, e aí você vai por conta disso deixar de aplicar, deixar de procurar oportunidades novas? Não, né? Você tem que continuar no jogo, que uma hora vai dar certo. Então, tendo isso em mente, não se desencoraje, tá? E tenha essa ideia de que você não precisa idealizar uma empresa, você não precisa idealizar uma posição, mas que quando você entra num lugar, você vai lá, você dá o seu máximo, que vai valer a pena, e vai ter um PDF ali, um guia legal que um amigo meu fez, o Pedro, sobre assim, sobre a mentalidade, que é uma parte sensacional, tá? Que vai ajudar muito vocês. Então, depois da aula, você pode baixar aí, você pode ler também, um documento curtinho, mas que ajuda muito, que resolve muito esses medos, assim, e que dá uma orientação muito prática, tá? De como que você pode levar isso, assim, para sua vida, tá? Então, dada essa introdução,
É uma coisa, né, do processo seletivo, então a forma que o processo seletivo é estruturado é que primeiro vai ter a sua aplicação inicial, em que você vai enviar o currículo e talvez você tenha que responder algumas perguntas, e aí que você já começa a sentir a pegada do processo seletivo. Você já começa a sentir que você vai ter que se esforçar, que ele vai exigir tempo, né? Então às vezes tem perguntas, é, às vezes, sei lá, 5, 6 perguntas antes mesmo de ser chamado para entrevista, antes mesmo de ser chamado para uma dinâmica, que você vai ter que ir lá, você vai ter que responder, você vai ter que gastar um tempo, você vai ter que gastar uma energia, tá? Então, isso faz parte. E é uma coisa importante, que quando você sente que algo vai demandar sua energia, você separe um tempo para fazer. Que você não faça com pressa e que se é nessas primeiras etapas do processo seletivo tu já está desmotivado, tu não está afim de fazer as perguntas, enviar o currículo, né? Primeiro atualizar o seu currículo, como eu ensino na aula passada e tudo mais. Não é um bom sinal, assim. Então você tem que assim, uma coisa que você realmente gasta energia para fazer um processo seletivo, tá? E é uma coisa que também não tem um retorno garantido, assim. Então, às vezes eu vejo assim na internet, as pessoas fazem uns fluxogramas assim de processo seletivo, de aplicou para 100 empresas, aí metade chamou para dinâmica, dessas metade chamou para entrevista e das entrevistas teve, sei lá, 2 propostas de 100 empresas. Aí a pessoa pensa, nossa, deve ter algo muito errado comigo. Mas na verdade é algo estatístico, assim, né? Tem vários candidatos, então dependendo da vaga, dependendo do que você está buscando, dependendo do ponto da sua carreira. Então você não pode se sentir desmotivado por algo que é estatístico, né? E mesmo assim, imagina que ele desanimou ali depois de 90 vezes, que claro que é um caso mais para algumas áreas isso vai acontecer, para outras isso não vai acontecer, né? Ou para outras você vai conhecer alguém que você vai conseguir pular algumas etapas, ou você vai conseguir entrar direto a partir de uma entrevista, por exemplo. Mas você não pode se desmotivar por causa disso, por causa de algo que é estatístico, assim, que não está no teu controle, mas você deve, então, continuar aplicando, né? Então, isso é importante, então, por isso que eu peço para vocês consultarem depois os links aí que estão na descrição do vídeo. E agora a gente vai para a parte de dinâmicas de grupo, né? Não só dinâmicas de grupo, mas eu vou explicar um pouquinho de como o processo seletivo funciona, e não são todos também que vão conter isso. Alguns processos seletivos, depois do currículo, das perguntas iniciais, eles vão te chamar direto para entrevista. Mas em alguns processos seletivos, mesmo os que chamam para entrevista, você pode, no dia ali da entrevista, você ter uma prova para fazer, então depois da entrevista, eles vão te deixar ali com algumas folhas de papel, com algumas perguntas, com alguns testes, e você vai ter que fazer isso também. Eu vou apresentar aqui nessa parte. Então, às vezes, vai ser algo que não vai ser tão separado. Às vezes, não vai ser, currículo, dinâmica de grupo, entrevista. Às vezes, você vai enviar o currículo, você vai ser chamado para entrevista, mas você não vai ter apenas uma entrevista lá no dia. Então, só para você não ser pego de surpresa, pode ter uma provinha ali, algum teste. Tá? Para a área de programação é famoso, né? Você ter que identificar bugs num código, ou você ter que resolver algumas perguntas técnicas de como que você resolveria um problema, que conhecimento que tu usaria, tudo isso. E por isso que é importante fazer processo seletivo de vez em quando, tá? Eu não digo nem de fazer a cada 6 meses, mas assim, todo ano, mesmo que você não queira trocar, ou a cada 1 ano e meio, ali a cada 2 anos no máximo, você participar de alguns processos seletivos para ver como que você tá, também porque essa experiência vai te ajudar, né? Então você não precisa, eu não quero realmente essa vaga, então eu não vou participar. Você pode participar, mas é claro que o interesse ali do candidato, ele acaba contando muito, né? Então você pesquisar sobre a empresa, você conhecer, você ter um verdadeiro interesse pela área, tudo isso vai aumentar em muito as suas chances de ser aprovado, tá? Mas isso é bacana, então você não precisa pensar, não, eu vou desperdiçar o tempo da empresa e tal, porque eles estão ali realmente procurando os melhores candidatos para eles, né? Então é um processo, assim, que ele é um processo profissional, né? Você não pode levar para o lado pessoal isso, mas você pode identificar pontos de melhoria para você trazer em processos seletivos depois, assim, e tudo mais. Então, mesmo que tu não está pensando em trocar de trabalho imediatamente, né, sendo transparente com o lugar onde você já trabalha, ou se você é autônomo, alguma coisa assim, pode ser interessante participar de alguns processos seletivos, de explorar algumas oportunidades, tá? Mas dito isso, assim, então vamos para a parte de dinâmicas de grupo ou de provas, assim, né? Eu resolvi deixar junto, assim. Então, isso aqui já ajuda a preparar para a entrevista também. Então, uma coisa que acontece, que sempre vai acontecer quando tem dinâmica de grupo, o que eles vão querer testar vai ser a sua capacidade de liderança, sua capacidade, ou, né, também sua capacidade de trabalho em equipe e a sua habilidade de comunicação, de ver como é que tu lida com estresse, de ver como é que tu lida com problemas, assim, e com deadlines também. Então, eles vão te dar um prazo, às vezes curto, para resolver.
Só que, apesar disso, assim, antes disso, eles geralmente vão pedir para você se apresentar, tá? Então, ó, você já testa algumas coisas interessantes. Primeiro que vai testar se você é tímido ou se você consegue se comunicar na frente de um grupo, por exemplo. Isso aqui já é uma coisa que é bem requisitada, já é uma coisa que é bem avaliada, assim, eles já gostam se você consegue se apresentar. É algo que vai envolver prática também. Então, eles podem pedir para você se apresentar para o grupo, ou se for uma entrevista, provavelmente a primeira pergunta vai ser para você se apresentar, você falar um pouquinho sobre você. Então, é bom ir se preparando, é bom você meio que escrever algo de antemão, não para ler na hora, óbvio, né? Mas só para você já pensar em como é que você vai estruturar a sua resposta. Ali, quando a gente chegar na etapa final, ali que eu vou falar sobre a entrevista, é legal assim você ter uma narrativa, né, um storytelling, claro, uma narrativa coerente de onde você está, para onde você quer ir, né, como que os pontos da sua trajetória se conectam, porque tudo isso vai ser avaliado para você não parecer mais um ali que chegou lá para, ah não, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de um emprego, né? É claro que todo mundo, no fundo, quer isso. Só que você precisa ter algo a mais para você se destacar. Então, a apresentação ou o pitch pessoal eu falei um pouco sobre isso, aliás, falei bastante sobre isso na aula de oratória também. A ideia é muito simples, é você se apresentar e você levar de 2 a 3 minutos para fazer isso. Pode parecer pouco tempo, pode parecer muito tempo, é um tempo adequado, tá? Então é um tempo que dá para você fazer isso e para ajudar, tem um vídeo na descrição, eu peço que depois vocês assistam, porque é um pitch muito, muito bem feito, que vocês vão identificar esses elementos que eu vou trazer aqui agora, tá? Então, quando você faz um pitch pessoal, o primeiro ponto que você vai querer trazer é um pouco de contexto. Por que que você está ali e o que que você tem que já é um pouco diferente, assim, o que que você já tem de especial, né, sem ser de uma maneira prepotente, assim. Então, o que que você está fazendo ali nesse processo seletivo que não é algo imediatamente óbvio? Ou por que que você está ali? De onde que você viu aquela oportunidade? O que que te chamou a atenção? O que que brilhou teu olho? Sabe, você já ter esses elementos, assim, de contexto, assim, para você se conectar com as pessoas, né? Já ter isso. Então, o que que você tem de diferente? O ponto da empatia é a pessoa te ver assim como humano e você também enxergar a pessoa, né? Então, para você realmente se conectar, né? Então, para você sorrir, para você olhar no olho, para você trazer o que que assim você tem de especial, assim é uma coisa só para você realmente se conectar. Então, né, falar em primeira pessoa, não olhar para baixo, não ter a postura fechada, defensiva, né? Mas você ter assim essa confiança, você ter o peito estufado assim um pouco, ter a postura correta assim, vamos falar em primeira pessoa e olhar no olho, sorrir, ser simpático, rir qualquer coisa, né? É, assim, e tem uma técnica de oratória que a gente chama de escanear a audiência, assim, né? Então vai depender, se você está numa entrevista só, olhar no olho da pessoa que tá te entrevistando, pelo menos assim, 70% do tempo, por aí, ou até mais, que é uma coisa que leva à prática também. Ou se você está numa audiência, se tem mais pessoas, ali às vezes tem uma banca te avaliando, ou está numa dinâmica de grupo, que tem os outros participantes, o que você vai querer fazer? Você vai querer olhar para as pessoas, né? Então você vai um tempo olhar para uma pessoa, depois de um tempo você vai olhar para outra pessoa, depois de um tempo você vai olhar para outra pessoa. Então isso é algo que exige prática, olhar no olho, eu digo, né? Algo que exige prática. Eu lembro que no começo, quando eu fazia apresentação em sala, era um borrão, assim, né? Eu fazia a apresentação, mas a minha cabeça estava tão concentrada na apresentação que, assim, o meu cérebro não captava nenhuma imagem, assim, eu não lembrava nada da sala e tal, eu estava tão focado em entregar a mensagem que, assim, a minha visão meio que sumia, assim, eu só conseguia falar. Depois de um tempo, com prática, fazendo mais visitas, eu conseguia falar, me movimentar, olha lá, que evolução, me movimentar enquanto eu falava, e olhar a audiência, ver se as pessoas estão prestando atenção, olhar o professor, olhar a turma, né, olhar colega, tudo. Então, isso é algo que exige prática. Então, não tenha medo de se colocar em situações desconfortáveis, tipo, vai ter um concurso de pitch, vai ter algum evento ao vivo que eles vão abrir para audiência, faça perguntas, né, vai ter alguma palestra, faça perguntas, vá se expondo, porque tudo isso vai facilitando, né. Tem várias pessoas que têm perfil excelente, são muito boas tecnicamente, sabem tudo, assim, mas na hora de se apresentarem ou na hora que elas precisam falar com alguém ou precisam tirar alguma dúvida, alguma coisa, elas se atrapalham e elas perdem muito com isso. E é uma coisa que, assim, que é normal lidar e que vai, assim, de você realmente se expor,
de você realmente enfrentar esse tipo de situação, assim, é que nem pular numa piscina gelada, assim, né? As primeiras vezes vai ser terrível, depois você se acostuma e vê que não tem nada demais ali em pular na água gelada, ou tomar um banho gelado, é a mesma coisa, tá? Então essa aqui é a estrutura, depois você pode consultar no mapa mental e no vídeo que está na descrição também, salve, dá para ver depois. E por fim, no seu pitch pessoal, você vai querer terminar com um resultado. Então você vai falar de uma maneira sincera, assim, uma maneira orgulhosa, assim, mais equilibrada, né, pé no chão. O que é que você já conquistou? O que é que você já fez de legal? Então repare como você tem uma estrutura, assim, quando alguém te pedir para você se apresentar, fica tão mais fácil do que você por exemplo, imagina eu pergunto para ti agora, se apresente aí, né? Fale um pouco sobre você, o famoso fale um pouco sobre você. E você não pensou em nada, você não estruturou nada de antemão. Então, se tu não tem meio que uma apresentação pensada, e você não precisa decorar as palavras, não é essa a ideia, mas você só tem meio que uma estrutura que você sabe que pontos trazer, vai facilitar muito. Pensa um candidato que não se preparou, que não pensou nisso em antemão, ele vai ter que tirar as coisas ali meio que da cabeça dele na hora, pode acabar se atrapalhando, pode acabar ficando nervoso, tá? Então, traga assim o que você já conquistou, o que você já realizou e que resultados práticos que você já obteve, que números, assim, né? Você pode colocar em métricas, assim, números. Gerenciei uma equipe de tantas pessoas. Tantas vendas. Tantos não sei o que lá. Né? Resultados práticos que você já obteve. Implementei um programa que melhorou em não sei quantos por cento a eficiência de tal coisa. E, né, você encerra com para onde você está indo, o que você almeja, certo? Então, isso tudo aqui é só para parte de apresentação, mas isso aqui é útil porque serve tanto para dinâmica de grupo, caso tenha, ou para entrevista, tá? Geralmente a primeira pergunta de uma entrevista é para você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você e personalizar um pouco o seu currículo, porque um currículo é algo muito impessoal, né? Tá muito listado ali. A ideia aqui é dar um pouquinho de vida para os seus feitos, para suas coisas e também acaba mostrando a sua personalidade, tá? Agora, em dinâmicas de grupo, pode acontecer duas coisas. Primeiro, geralmente eles vão dividir, obviamente, né, os participantes ali em grupos, tá? De forma aleatória. Eles podem dar um desafio, então eles vão te dar um problema para fazer, dependendo da área do trabalho, eles podem te dar um case que é exatamente a mesma coisa, é um desafio, é algo que não dá para saber de antemão, então tu não vai saber de antemão o que você vai ter que fazer lá na hora, que tudo isso faz parte do teste, tudo isso está sendo avaliado. Assim, eles não vão esperar que você tenha uma resposta exata, uma resposta perfeita, mas eles vão observar os candidatos. Eles vão observar se você consegue se comunicar com os colegas ali, se você consegue escutar opiniões, se você consegue, sabe, eles vão ver como é que tu trabalha em equipe. Então é algo que não tem muito como você falsificar ali, é algo que é um teste muito realista, né? Então, a pessoa tomou o controle direto, mas foi muito antidemocrática, ruim. Ou a pessoa, sabe, ficou tímida, não ficou fazendo nada, ficou quieta ali, horrível, assim, você tem que participar do desafio, tá? Outra coisa que pode acontecer também, numa entrevista, eles te darem uma provinha ali para fazer, que vai testar sua capacidade. Então, por exemplo, tu tá ali para dar aula de inglês, ou dar aula de matemática. Eles vão dar um teste que ele vai testar a sua capacidade de realmente fazer isso, de você realmente executar as coisas que você vai precisar fazer na atividade, tá? Então, pode ter isso. Então, aqui dando um pouquinho de case ou de desafio. Assim, eles vão te dar um problema lá, eles vão elaborar bem, ou você pode tirar dúvidas também. O primeiro passo é você entender bem o problema, tá? Isso aqui parece bobo, mas se você não entende bem, ou se você parte do escopo errado, se você começa, o pessoal começa a montar uma solução e chega lá e não era o que eles estavam buscando. Então é importante você entender bem o problema, você analisar bem todos os dados disponíveis, você ver como é que você vai usar cada uma daquelas informações, tá? Você vai analisar os dados, o grupo vai evidenciar as hipóteses, então, o que é que você consegue simplificar naquele problema? Então, às vezes é um problema de venda, então eles vão falar, você precisa vender picolés no verão, qual que vai ser a sua estratégia para vender tantos picolés na praia e tal, como é que você vai fazer? Você tem tanto de capital, tanto de dinheiro para isso. Então, você vai botar as hipóteses lá, você vai, sabe, isso é uma coisa que também exige prática, vale a pena pesquisar um pouco na internet, conversar com amigos que já participaram de processos seletivos que você vai fazer, ou parecidos que você vai fazer. Enfim, você vai evidenciar as hipóteses e você vai trabalhar em grupo lá. Você vai ter 15 minutos para fazer, né, para o pessoal fazer lá. Então, o pessoal vai ficar conversando e fazendo o problema em 15 minutos. E depois vai ter uma apresentação. Então, cada grupo vai ter, sei lá,
geralmente 5 minutos para apresentar, de 5 a 10 minutos ali para fazer uma apresentação. Então é interessante de antemão decidir também quem que vai fazer essa apresentação, e quem fizer a apresentação no grupo também, ou se vai ser dividido, vai acabar tendo vantagem no processo seletivo também, tá? Mas é bem importante você não ver os colegas lá que estão no seu grupo da dinâmica como concorrentes, tá? É importante nesse cenário, assim, e qualquer circunstância, assim, ver eles como colegas, já pensar se já estivessem trabalhando juntos num projeto. Então não dá para tentar sabotar o colega, não, tem que dar o seu melhor e ajude as pessoas o máximo que você conseguir também, tá? E aí, de novo, né, algo que vale a pena você praticar, vale a pena você fazer processos seletivos para praticar. Então, se faz muito tempo que não participa de nenhum processo seletivo, vale a pena, às vezes essa aula era o que você precisava para ter essa coragem e ver que vale a pena fazer, vale a pena o esforço, né? Às vezes você vai encontrar uma oportunidade muito legal e é algo que você vai ter que fazer eventualmente, você vai ter que lidar eventualmente também. Então, vale a pena vencer esse receio, assim. Enfim, eles vão pedir para você apresentar, então a apresentação é simples, vai apresentar os resultados obtidos, vai mostrar a linha de raciocínio adotada, então por que vocês tomaram aquelas decisões. Então, todas essas decisões não precisam ter sido certeiras, algumas podem ter sido erradas, mas desde que tenha sido com base numa hipótese bem pensada, né, desde que tenha sido feito assim, buscando algo bom, não tem problema se tem algum erro ou se não foi a resposta 100% perfeita, mas mostrar a linha de raciocínio, né, mostrar a motivação por trás da decisão de vocês, apresentar tudo de forma clara, objetiva e organizada. Então, nos minutos finais ali, que você vê que está acabando, vale a pena você meio que esboçar a apresentação, tá? De forma simples. E os avaliadores do processo seletivo, depois dessa apresentação, eles vão fazer algumas perguntas clássicas também para a equipe. Então, eles podem pedir para você elucidar, né, para você detalhar alguns dos pontos da apresentação que não ficou claro. Então, por que vocês fizeram tal coisa? Ou, por que fizeram tal coisa? Então, você detalha, tá? Então, você responde. Então, tem que tomar cuidado com as respostas de, a gente não pensou nisso, a gente não fez aquilo e tal. Eu até lembrei agora daquele seriado O Aprendiz lá, que era tinha no Brasil também, no Brasil era com o Justus, aí foi com o Dória uma época também, e lá nos Estados Unidos era com o Trump, né? Então, e daí e era muito isso, né? Ele fazia perguntas, tinha que responder, era muito parecido com dinâmica de grupo, então eles tinham que resolver um problema, eles tinham que medir tal coisa, e depois todo o grupo era questionado e um deles era demitido, né? Então é um tipo de exemplo legal, assim, de como que dá para fazer isso. Mas eles vão fazer perguntas clássicas, assim, né? Então, por exemplo, quem no grupo você acha que foi o líder, né? Quem você acha que se destacou nesse grupo? Quem que você acha que foi excelente no grupo? E aí você responde, né? E eles também perguntam quem você demitiria do grupo. Eles podem perguntar isso um a um, ou eles podem perguntar no geral, alguém se manifesta, quem que você demitiria desse grupo, né? Então isso tudo é para meio que ver o seu perfil também, ver como é que você se adapta, ver como é que você vai reagir para esse tipo de pergunta, tá? Então, assim, o líder do grupo é realmente quem você viu que mais assumiu ali a responsabilidade, que conseguiu direcionar bem, conseguiu ter um bom desempenho, assim, então não dá, geralmente não funciona ter cada um é meio que um líder, né? São co-líderes. Geralmente, é raro encontrar essa dinâmica, geralmente uma pessoa vai acabar puxando mais mesmo, tá? Então é bom, se foi você, você não vai falar nada, o seu próprio grupo vai falar, você não vai falar, não, eu acho que eu que fui o líder, né? Mas se você achar que outra pessoa foi bem também, você fala. E quem você demitiria tem que ser bem sincero, assim, tal pessoa acho que não participou tanto, seria interessante se ela tivesse participado mais, mas eu gostei de tal ponto que ela trouxe, por exemplo, né? Então são perguntas assim meio cabulosas, mas não precisa ter medo de respondê-las. Tudo faz parte da avaliação, mas não é do tipo pegadinha, assim. Então às vezes a mesma pessoa que participou talvez não tão bem, talvez ela tenha trazido uma contribuição importante que os trabalhadores vão ver também. Então você não precisa achar que você está sabotando a chance dos outros candidatos, né? Então isso aqui é a apresentação sobre dinâmica de grupo, tá? Geralmente processos seletivos de empresas maiores têm essa etapa aqui. E vale a pena tu conversar com pessoas que trabalham nessas empresas, com colegas que prestaram, para você ter tudo de informação que você conseguir ter de antemão para te ajudar, tá? Mas geralmente a dinâmica de grupo não é uma coisa que você precisa se preocupar tanto quanto entrevista, tanto quanto currículo. É uma coisa que é mais natural, basta você vencer a timidez, basta você se esforçar, você estar 100% presente ali, 100% focado naquela
coisa, então nada de mexer no celular, esse tipo de coisa, tá 100% focado ali, que você vai conseguir bem numa dinâmica de grupo, tá? E se você acha que você foi mal nessa última dinâmica de grupo, anote os pontos que você fez bem, os pontos que você pode melhorar e pratique, tá? Pratique em casa, pratique pitch pessoal, grave um vídeo, mande para amigos, veja como é que você está, gaste um tempo escrevendo uma carta, a gente vai ver esse ponto agora na entrevista, né? Mas fazendo uma carta de recomendação sua, né, uma cover letter, que é essencialmente um documento de uma página, em que você se apresenta, você fala um pouco sobre você, gaste um tempo, tire uma tarde para fazer isso, tire uma noite ali, um dia de manhã cedo, sábado de manhã, o que eu vou fazer? Faça isso, porque isso vai ser útil e é algo que você pode mandar junto com o currículo também, tá? Dependendo da vaga legal, vai ter lá uma opção de anexo adicional, ou você pode, por um e-mail, enfim, vale a pena ter esse tipo de documento em mão, porque vai te ajudar a preparar uma apresentação pessoal sua, você vai desenvolver a sua capacidade comunicativa, tudo isso ajuda, tá? Então, agora vamos para o nosso último tópico, que é um tópico grande também, um tópico crucial, assim, o mais importante, talvez, que, aliás, talvez não, é o mais importante, porque é na entrevista que tá é o teste final ali, é ali que eles vão ver como que você realmente se porta, né? Eles vão realmente entender sua personalidade, vão entender suas capacidades ali numa entrevista. Então acaba sendo a etapa mais importante e também é a última etapa de um processo seletivo, tá? Então, novamente, você não precisa ter medo de uma entrevista, ter um pouquinho de ansiedade antes, é natural, mas por isso que vale a pena você praticar, vale a pena você ter essa experiência de vez em quando, que vai te ajudar para quando você precisar fazer uma entrevista você ir bem, tá? Então, assim, agora é que os entrevistadores realmente vão te conhecer, tá? Então isso é algo bom, é uma oportunidade para você responder as perguntas, tá? Para você conseguir mostrar essa personalidade, para você ir além do currículo. Não, às vezes você não tem um currículo tão qualificado, teoricamente, quanto de outros candidatos, mas o seu perfil encaixa muito com a empresa, né? Ou comunica, assim, você consegue se expressar muito bem, ou eles gostam muito da tua capacidade de aprendizado, a tua vontade, o teu interesse na empresa. Então, tudo isso transparece na entrevista, não transparece em outras etapas. Por isso que é tão importante, por isso que todo o processo seletivo vai ter entrevista. Talvez uma entrevista só com a pessoa que vai te apresentar lá para o gerente. Então, geralmente não vai ser o gerente lá, ou o presidente vai fazer, mas a pessoa que vai te defender lá, e daí o decisor lá, ele vai tomar a decisão final. Então, com base no que a pessoa que te entrevistou falou. Às vezes vai ter mais de uma etapa de entrevista também. Às vezes vai ter uma entrevista mais de perfil, mais qualificativa, depois vai ter uma entrevista mais técnica, né, com uma pessoa daquela área que você está aplicando. Então, assim, é tudo a mesma coisa, assim, né? Tudo testa coisas diferentes, mas os princípios para você ir bem numa entrevista são os mesmos, tá? Então, aqui a gente vai ver o que você precisa saber de antemão. Eu vou mostrar também perguntas clássicas, né? Perguntas comportamentais para você se preparar, para você ter em mente o que vai ser perguntado lá na hora. Só que não tem muita variação, é sempre meio que a mesma coisa. E por isso que vale a pena praticar. Você não vai ter respostas decoradas, memorizadas, mas é bom você saber de antemão para você meio que se preparar, tá? Depois eu vou falar também de brain teasers, que alguns processos seletivos podem trazer para pegar os candidatos de surpresa, e eu vou trazer algumas dicas finais também que ajudam. Então, vamos lá, primeiro ponto, assim, o que você precisa saber de antemão? Olha, você precisa ter muito claro quais os principais pontos de sua trajetória. Então, você precisa saber contar uma história diferente, a sua história. Então, por que que você está aplicando para aquele processo seletivo? Por que que você tem interesse naquela área? Como que isso se encaixa com a sua vida? Como que isso se encaixa com episódios passados, né, da sua vida, com coisas que aconteceram no passado da sua vida e para onde que você está indo, sabe? Então, você tem que ter isso, porque se você não pensa numa narrativa coerente, se você não tem essa narrativa coerente, talvez você está meio adrift, assim, né? Você está meio que é, naufragado ali, você está meio que navegando, meio perdido pela vida, as pessoas, o entrevistador ali, quem está te avaliando, vai ver que você não sabe muito bem o que, que você quer. Se tem algum candidato que se encaixa melhor, que já tem um perfil mais direcionado, que adora aquela área, eu vou tender a preferir aquele candidato, né? Do que alguém que não sabe essa história. Então parece uma coisa muito boba, assim, né? Ah, ter uma narrativa,
né? Conte o seu porquê, né? Tem aquele livro lá do Simon Sinek lá, o mais importante é o porquê, né? O primeiro porquê, tipo, why. Então parece algo meio bobo, mas é algo muito importante, né? E nós, humanos, a gente vive por histórias, a gente adora histórias. Então você precisa ser capaz de contar a sua trajetória, não só profissional, mas sua trajetória de vida, assim. Então, né, em que momento que aquele assunto, que aquela área do conhecimento te chamou atenção? Quando que você decidiu trabalhar com aquilo? O que que você já tem feito? O que que você já tem estudado? Né? O que que você espera daquilo lá? Tudo isso você tem que ter meio coerente. E se você não tem isso, você pode começar a pensar, você pode tirar um tempo, pensar, nossa, o que que eu gosto de fazer? O que que as pessoas geralmente pedem para eu fazer de graça? O que que as pessoas me pedem conselho, né? O que que o pessoal pede ajuda? O pessoal pede ajuda de matemática, e daí essa ajuda que o pessoal pedia de matemática me levou a, sei lá, estudar contabilidade, e daí eu entrei, sabe? Você tem que ter esses pontos que você se destaca, e você tem que colocar isso de uma maneira narrativa. Então, coisas que ajudam, né? Pensar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, onde é que você quer estar, o que é que você gosta de fazer, você ir encaixando tudo isso numa narrativa. Tá? Novamente, aquele vídeo lá que está na descrição ajuda nisso também, porque lá é um exemplo de uma moça apresentando justamente a narrativa dela. Tá? Então, o entrevistador, ele já leu o seu currículo e provavelmente, tá? 95% de chance, 99% de chance, ele vai estar com o seu currículo ali impresso, tá? Agora vai ser a sua chance, mas eu gosto da ideia de trazer um currículo reserva, qualquer coisa, mas geralmente não precisa. Mas ali agora, na entrevista, vai ser a sua chance de personalizar aquilo lá, de dar uma cara para o seu currículo, né? Então ele já vai ter lido, mas você pode ir além do que está ali, né? Então, às vezes tem um curso ali interessante, você pode detalhar o que é que você aprendeu, ou sabe qual que foi a experiência, você pode detalhar um projeto. Então, às vezes, só lendo ali no currículo, né? A gente falou bastante disso no aula de currículo. Dependendo de como é que está no seu currículo, a pessoa não consegue ter dimensão do que está ali, porque às vezes ela não conhece esse trabalho que tu fez, ela não sabe detalhes. Então, você pode detalhar uma experiência de trabalho. Então, e é muito importante qual experiência que você detalha, né? Porque o interessante é você detalhar o que mais tem a ver com o processo seletivo que você está aplicando. Então vamos lá dar aquele exemplo lá da escola de inglês, né? Estou aplicando para uma escola de inglês. E digamos que eu tenho. Exatamente, é um exemplo meu esse aqui. Daí, digamos que você tenha duas experiências suas para que numa hora da entrevista você tenha a oportunidade de detalhar. Uma você pode detalhar quando você trabalhou com eventos, outra você pode detalhar quando você deu aulas, né? Qual que tem mais a ver com esse processo seletivo de escola de inglês? Com as aulas. Então vale a pena você gastar mais tempo detalhando a sua experiência dando aula, né? Ou outro processo seletivo de consultoria. Digamos que você tem experiência com consultoria da faculdade, lá, uma equipe, lá, alguma coisa que estuda isso, que o pessoal faz testes, que o pessoal pratica, que o pessoal atende, enfim. Você pode detalhar essa experiência, ou a experiência da empresa júnior, ou você pode detalhar uma experiência extra, com outra coisa menos relacionada com aquela área. É mais interessante você detalhar uma experiência que tenha a ver com o que você está aplicando, para que o avaliador, lá, o entrevistador, ele saiba o que que você já fez, o que que você já lidou, que tem relação com a área. Então, o que eles estão sempre procurando, eles estão avaliando a sua capacidade de performar, de trabalhar com o que eles precisam. Então, você ter exemplos disso no passado ajuda muito, porque eles sabem que você já passou por isso. Então, vai ser mais fácil lidar com aquilo ali na empresa também. Tá? Então, continuando, né, você vai querer estruturar suas respostas. Então você não vai querer ficar dando meia volta, você não vai querer ser genérico, você não vai querer dar respostas muito curtas, mas você não vai querer ficar enrolando ali ou se justificando, tipo, não deu certo por causa disso, daquilo, sabe? Você vai querer ter uma narrativa forte, uma postura forte, tá? Sem ser agressivo, mas você vai querer ser confiante, você vai querer ser, assim, preciso, tá? E é algo também que novamente leva prática, mas o mais importante é não ser genérico e não trazer pontos que trazer pontos negativos de uma forma que não tenha sido corrigido, que não tenha aprendido com aquela experiência. A questão da vestimenta também é muito importante. Vale a pena você se vestir bem, tá? Você caprichar ali para ter uma boa postura. Então, não ir de chinelo, camiseta muito comprida, muito mal ajustada, boné. Geralmente não é. Geralmente, realmente capricha, assim.
como se você estivesse indo para um lugar que é muito importante você estar bem vestido, tá? E a pretensão salarial. Importante você pelo menos ter... Geralmente isso aqui eles não vão perguntar na entrevista, tá? Geralmente eles vão ver depois, caso você tenha ido bem na entrevista. Mas talvez, dependendo, não vale a pena você perguntar também, mas vale a pena você ter noção. Então você pode procurar na internet, tanto direto da empresa quanto da área. Então o Glassdoor é um site que as pessoas elas avaliam as empresas que elas já trabalharam, elas botam quanto que elas ganhavam, elas compartilham feedback de como que era a experiência, o que elas achavam daquele trabalho, tá? Como é que era a gerência, como é que eram os chefes, tudo mais, como é que era a cultura da empresa. E tem o Indeed também, tá? E tem outros sites também que tem isso aí. Então, pelo menos é importante você ter essa noção da pretensão salarial. Agora a gente vai ver perguntas clássicas aí que sempre aparecem em processo seletivo, para você já saber de antemão. Então, quem é você? Né, eles vão pedir para você se apresentar, para você falar um pouco mais sobre você. Aqui, geralmente, essa primeira pergunta, eles vão entender melhor o seu perfil. A partir dela, tem tudo a ver com aquele pitch pessoal lá que a gente falou antes. Eles vão perguntar qual é a sua melhor característica e por quê, qual que é, sabe, o seu maior ponto positivo, qual que é o seu grande diferencial. Eles vão perguntar isso aí. Qual a sua pior característica e por quê? Outra forma que eles podem perguntar isso é, se eu ligasse para algum amigo seu melhor amigo, qual ponto negativo ele falaria que você tem? O que você precisa trabalhar? O que você precisa melhorar? Vocês podem perguntar qual que é a sua maior dificuldade se adaptando a um trabalho novo. Por que você quer trabalhar aqui? Quais seus hobbies? Onde você se vê daqui a 5 anos? O que te deixa irritado? Como você lida com opiniões diferentes? Geralmente no final, por que você deveria ser contratado? Por que eu devo te escolher em contrapartida dos outros candidatos? Sempre tem essa pergunta, geralmente essa aqui no final. Então aqui todas perguntas clássicas, tá bom, pessoal? Por fim, perguntas comportamentais. São perguntas parecidas, mas para ver como que você lida com determinadas situações ou como que você lidou no passado. Então, por exemplo, qual foi o problema mais complexo que você já resolveu? Qual foi a última vez que você não conseguiu entregar uma tarefa no prazo, né? O que aconteceu? Qual foi a vez que você foi mais criativo? E qual o pior feedback negativo que você já recebeu? Né? Então, isso aqui é importante. Eles realmente vão perguntar, eles realmente querem saber os teus pontos fracos na entrevista, tá? Então, é bom tu perguntar para alguns amigos, para alguns colegas que você já trabalhou, para você ter, primeiro para você saber dizer alguma coisa, e para você dizer de uma forma que não é péssima, né? Para dizer de uma forma que você já considerou aquilo, que você já trabalhou naquilo lá e você buscou melhorar. Então, assim, não tem como eu dar uma resposta para você usar, não, qual que é o meu ponto fraco. Né? E também não tem aquele, não, o meu ponto fraco é que eu sou perfeccionista, tá? Né? Mas você pode ser mais sincero e dizer, não, por conta do meu perfeccionismo, às vezes eu levo mais tempo nas tarefas, preciso de mais antemão para organizar, né? Preciso de ter mais noção do que eu vou fazer, ou, eu não lido tão bem com imprevisto, sabe? Assim, realmente você ser sincero com base nas suas experiências anteriores, né? Não dá para mentir em entrevista, nunca dá certo. Eles se identificam na hora. E eles têm muita experiência com entrevista também, então respostas que sempre aparecem nos candidatos, eles acabam se acostumando assim com respostas muito comuns, tá bom? Por fim, brain teasers, então isso aqui é uma coisa que acontece com algumas áreas só, né? Como eu disse, com programação, geralmente eles têm alguns desafios. Nossa, estou suando aqui. Geralmente eles têm alguns desafios eles geralmente têm alguns desafios de código, desafios de programação, mas em área de finanças ou consultoria, eles têm o que é chamado brain teaser, né? Então, a ideia do brain teaser ele é uma pergunta que aparentemente é muito difícil, tipo, nossa, eu não faço ideia, mas é só para pegar os candidatos de surpresa e é só para ver como que você lida com questões inesperadas ou com desafios que parecem muito complexos. Como é que você pega um desafio muito difícil, você simplifica ele, você transforma ele em passos executáveis e faz. Então, o intuito é avaliar sua capacidade de resolução de problemas e pensamentos críticos, aliás, e pensamento crítico, tá no plural ali por algum motivo, tá? Como é que é o seu pensamento crítico? E se você não fica nervoso quando você encontrar algo que você não sabe a resposta de imediato, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, lá no PDF também eu faço um passo a passo de um exemplo, tá? Então, ó, exemplo de brain teaser, só para ver como que é meio que parece uma sacanagem, mas é simples. Ó, quantos veículos azuis existem em São Paulo?
quantos pianos existem na Polônia, quantas bolas de golfe cabem dentro de um Boeing, quantos postos de combustível existem no Brasil. Então, então alguns candidatos, quando eles nunca se depararam com isso, eles vêm, não faço ideia, como é que eu, sabe, não tenho ideia, sei lá, eu vou chutar. Mas o que eles querem é que você parta de hipóteses e simplifique o problema. Então, por exemplo, quantos veículos azuis existem em São Paulo? Olha, eu sei que em São Paulo existem 13 milhões de habitantes, né, aproximadamente. Vamos assumir que metade deles tem um carro. Então, a gente já tem ali em volta de 6 milhões e 500 mil carros. Beleza. Vamos assumir que desses carros, com base no que a gente viu ali no estacionamento, com base no que você já viu, 80% desses carros são nas cores mais comuns, de preto, branco e prata. Os outros 20% serão de todas as outras cores, verde, vermelho, azul, rosa. Vamos assumir que desses ali 5% são azuis. Então, tu já consegue, de 5% lá do que sobrou, tu calcula e tu já tem uma estimativa de 300 e poucos mil carros azuis, 325 mil carros azuis. Quantos peões existem na Polônia? Mesma coisa. Estima a população, estima porcentagem da população que tem algum instrumento musical. Então, eu acho que 30% deve ter algum instrumento. Vamos assumir que a maioria seja violão. Então, e sei lá, 20% seja todos os outros instrumentos. Flauta, tambor, enfim. E desses, tantos por cento vai ser piano. E aí você tem uma estimativa de quantos pianos existem na Polônia. Quantas bolas de golfe cabem dentro de um Boeing? Num Boeing cabem mais ou menos 200 pessoas, 250 passageiros. Vou estimar que o volume de uma pessoa é tal volume e que cabe tantas bolinhas numa pessoa. Vou multiplicar pelo número de passageiros e vou adicionar mais para os espaços vazios lá da cabine e tudo mais. Chega numa estimativa de não sei quantos milhões de bolinhas. Então você pode procurar na internet exemplos de brain teasers e resoluções, mas o mais importante é você não se desesperar com essa pergunta. O entrevistador não sabe a resposta exata, ele só quer ver o seu raciocínio. E você não é esperado chegar na resposta exata, né, de números de veículos azuis ou de postos de combustível. Eles só querem uma estimativa e eles só querem ver como é que você trabalha com soluções difíceis, com problemas difíceis. Tá bom? Então, isso aqui pode ser algo que você encontre, mas pode ser algo que você não encontre também. Mas caso tenha, aí você já está preparado. Dicas finais, né, pessoal? No final da entrevista, eles vão perguntar se você tem alguma pergunta para fazer. Aproveite essa oportunidade, tá? Pergunte sobre a cultura da empresa, sobre os materiais lá, sobre como é que é a rotina de trabalho, quantos funcionários que tem, sabe, qual que é a equipe, sabe? Pergunte detalhes. Realmente tenha essa curiosidade na hora. Talvez você pense, eu não quero incomodar, ou já estou aqui bastante tempo porque estava na entrevista. Às vezes já estou 1 hora aqui, 1 hora e meia, já fiz entrevista, já fiz uma provinha aqui, um teste. Não quero incomodar? Incomode. Né? Não é que não vai incomodar, na verdade eles vão ter uma oportunidade melhor de te conhecer a mais. Eles vão ver que você quer saber mais, então você não está ali só para ter dinheiro, você não está ali só para ser contratado, mas você se importa com aquele ambiente, você quer entender melhor a cultura, você quer entender melhor as coisas. Então não pergunte apenas quanto ganha, quando que sai o resultado, né? Você pode perguntar quando que sai o resultado no final, mas primeiro faça essas perguntas, né? De como é que é a rotina de trabalho, se tem reunião, se tem algum tipo de treinamento, se tem alguma coisa que você já pode ir aprendendo, se tem alguma coisa que você já pode ir praticando. Então aproveite essa oportunidade, tá bom? E essa era a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado aí. Tá? Lembre de clicar no gostei aí, mandar também para amigos, também compartilhar essa aula, de assistir as aulas anteriores. Então tem bastante coisa que complementa, que se encaixa. Então tem aula de oratória, tem aula de LinkedIn, tem aula de currículo, tem aula de organização de estudos. Então você pode, para você aprender o que você quiser, aula de aprendizado de idiomas, tá? Para você melhorar o seu idioma. Isso vai ser algo que vai te ajudar também para essa seletiva. E, né, veja aí o link na descrição. Tem dois, tá? Tem um canal do Telegram lá que tem um conteúdo exclusivo. Então lá tem o PDF dessa aula de hoje. Então é essencialmente aula resumida. Na descrição também tem um mapa mental, então você pode consultar exatamente esse mapa aqui que eu mostrei hoje. Você pode ver quantas vezes você quiser, se relembrar das perguntas, se relembrar de cada passo. E tem também um vídeo, um exemplo de oratória muito bacana para você ter uma noção de como que você pode fazer isso, como que você pode escrever a sua própria carta de recomendação também para quando você se apresentar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Abraço aí, até a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre foco e gestão de tempo. Te vejo lá semana que vem.